Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a série branca, ou os nossos conhecidos leucócitos. Então, hoje a nossa ênfase é para células que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, nós vamos dar uma passada pelos neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessa aula e aproveitem o máximo dela, ok? Então, vamos aqui ajeitar as coisas e começar. Então, hoje nossa ênfase são os leucócitos, tá? Os leucócitos, pessoal, eles fazem parte da chamada série branca do sangue. Então, são eles os responsáveis por realizar a defesa do nosso organismo. Então, eles que vão nos defender contra agentes infecciosos, seja bactérias, vírus, parasitas, fungos. Então, qualquer organismo estranho que adentra o nosso corpo, o nosso corpo identifica aquilo como uma coisa estranha e vai começar o processo de defesa. Ele pode realizar no nosso corpo uma fagocitose, que é quando eu vou de encontro com o corpo estranho e vou destruí-lo, ou eu vou ter uma sensibilização de anticorpos. Então, o nosso organismo reconhece a substância estranha e ele, através desse reconhecimento, ele vai sensibilizar os anticorpos para que esses anticorpos destruam esse patógeno, esse organismo estranho, ok? Geralmente, os leucócitos são classificados em dois tipos. Temos os granulócitos e os agranulócitos. O nome já te indica o que é. O granulócito, nós temos a presença de grânulos no citoplasma. E os agranulócitos, tudo que tem o prefixo A, é porque ele mostra uma ausência. Então, é uma ausência de grânulos. Geralmente, nos laboratórios clínicos, utiliza-se o valor de referência de 4 a 10 mil por milímetro cúbico. Tem laboratório que eu já vi que utiliza 3,5 até uns 11 mais ou menos. Tá? Mas a base de leucócito é de 4 a 10 mil. Olha só, primeiro a gente vai falar dos granulócitos. Então, os granulócitos, nós temos três tipos de células de defesa que entram no grupo de granulócitos. Nós temos o neutrófilo, nós temos os eosinófilos e nós vamos ter os basófilos, ok? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar e eu vou explicar um pouco de cada um, né, a sua função e as suas características celulares. Então a gente começa falando, eu vou falar sobre 5 células, a gente vai falar dos mais numerosos agora dentro de um hemograma, que são os neutrófilos. Então, os neutrófilos, pessoal, eles são células polimorfonucleares. Por que poli? Poli significa muito, morfo tem uma forma nuclear, então ele tem muitos núcleos, por isso que chama polimorfonuclear. Então, geralmente, o núcleo do neutrófilo ele tem de 2 a 5 lóbulos e geralmente nós encontramos 3, mais comumente falando. Observem esse da imagem, nós temos um lóbulo, nós temos 2 e 3, certo? O citoplasma dessa célula, eu vou mostrar em outras imagens, ele possui grânulos, né? Então ele possui substâncias que vão atuar na destruição de patógenos e de substâncias que entram no nosso organismo, né? Em uma resposta inflamatória, então quando o organismo está no processo de inflamação, geralmente eles são os primeiros a chegar ao local da ação. Lá eles vão tentar uma resposta, né, do organismo contra essa inflamação. Eles basicamente exercem a função de defesa do nosso corpo através do processo de fagocitose. Então isso é muito importante. Então ele vai fagocitar. Então, exemplo, o paciente está com uma infecção bacteriana, né? Então a função do neutrófilo é destruir essa bactéria. Então ele destrói, ele vai englobar essa bactéria e vai fagocitá-la, vai destruí-la. Então essa é a função básica de defesa dos neutrófilos. Olha só. Então, pessoal, os grânulos presentes no citoplasma desse neutrófilo, né? Nós temos alguns grânulos aqui. Como exemplo, temos mieloperoxidase, então ela vai ajudar na lise bacteriana, na destruição da bactéria. Nós temos a lisozima, que vai ajudar a destruir a membrana das bactérias, membranas microbianas. Temos aqui proteases, que vai ajudar na destruição de proteína.
né? Prot vem de proteína, ase ela vem da quebra, então é uma quebra de proteínas. Temos outras também, a lactoferrina, então é uma proteína que vai inibir o crescimento dessa bactéria, proliferação, a muramidase, então é um ataque à membrana bacteriana, então vai destruir a membrana. E também temos aqui como destaque a fosfatase alcalina, que vai digerir a bactéria, destruir. Então esse conjunto de grânulos, eles vão ser importantes e extremamente necessários para que você tenha essa destruição, principalmente bacteriana. Numa infecção bacteriana, o neutrófilo ele é o mais recrutado. Se você trabalha em rotina hospitalar e já presenciou algum hemograma em resposta a alguma infecção bacteriana, você vai ver que você tem um número muito grande de neutrófilos, porque eles são os principais recrutados contra esse tipo de defesa, né? E quanto mais intensa a infecção, mais neutrófilo a medula joga na circulação, o organismo joga numa tentativa de defender o paciente contra esses ataques, ok? Dentro dos neutrófilos, nós temos o termo neutrofilia, que eu vou aumentar o meu número de neutrófilos circulantes na corrente sanguínea. No hemograma tradicional, nós temos aí, isso eu vou falar em questões de porcentagem, de 55 até uns 65% de neutrófilos. Então sabe quando vocês fazem a contagem da lâmina, tem que contar 100 células? Geralmente até 65% é considerado um valor normal. Aumentou, temos uma neutrofilia. Então o aumento do número de neutrófilos circulantes é uma das alterações mais frequentes, o que eu falei. Coisa até comum de se achar. Diversas situações podem ocasionar neutrofilia, desde situações fisiológicas e de respostas aos patógenos até situações neoplásicas, são cânceres, né? Até situações de leucemia, por exemplo. Então vou dar um exemplo básico aqui. Às vezes, se você vem de uma atividade física, você pode ter um aumento de neutrófilo circulante. Você está tendo alguma patologia? Nenhuma. Apenas uma resposta fisiológica do seu organismo a esse exercício. Então você pode ter uma coisa tanto fisiológica como patológica. Olha só. Então, principais causas da neutrofilia. Então nós temos infecções agudas localizadas, então só num órgão ou determinado lugar, pneumonia, meningite, abscesso, ou as infecções agudas generalizadas, que são as septicemias, muito visto em hospitais, certo? A septicemia ou a sepse, intoxicações metabólicas, né? Uremia, que é o aumento da ureia, a gente chama de uremia. Temos a gota, que é o aumento de ácido úrico no sangue, condições inflamatórias com sem necrose, né? Então você tem uma inflamação, uma queimadura, vasculite. Lembra que eu falei agora há pouco que é na resposta inflamatória o primeiro a chegar é o neutrófilo, né? No infarto a gente pode ter um aumento do neutrófilo, que interessante, né? Inflamação do fígado, hepatite, miosite, nefrite dos néfrons, pancreatite do pâncreas, artrite, condições fisiológicas como exercício, estresse, aumenta, e outras, né? Envenenamento, hemorragia aguda e hemólise, que é a destruição das hemácias aceleradas, e algumas doenças mieloproliferativas, tá? Então, isso são algumas causas de aumento de neutrófilo. Eu mostrei que até 65 neutrófilos, o máximo geralmente utilizado por laboratórios. Claro que se você encontrar 68, 70, isso não significa patologia alguma. Às vezes, naquele momento, aquele esfregaço que você leu, naquela região do esfregaço, você acabou vendo alguma região com mais neutrófilos. Tranquilo, tá? Mas, se você tem uma neutrofilia de 90, 95 aí, neutrófilos, é preciso investigar o porquê desse aumento, tá? Se a neutrofilia aumenta, a neutropenia cai. Então, ela pode ser definida como uma contagem de neutrófilos inferior a 2.000 por milímetro cúbico. E essa queda de neutrófilo, quando grave, pode determinar quadro clínico mais ou menos grave. Essa queda grave, geralmente você tem 10, 15, 20% de neutrófilos só. A neutropenia pode estar relacionada à produção insuficiente de neutrófilos ou ao desvio de granulócitos do compartimento circulante para o marginal ou tecidual, ou a sua perda e destruição exagerada, ou a combinação de tudo isso. Então, ou o meu organismo pode estar produzindo menos, produzindo mais lentamente, ou eu posso ter uma destruição mais acelerada, né? Se ele produz menos e destrói mais, então eu vou ter sempre um número baixo de neutrófilo. Então, algumas causas da neutropenia. Então,
por remoção excessivamente rápida da circulação. Em algumas infecções você pode ter essa remoção do próprio organismo, por sobrevida encurtada. Por que eles estão vivendo menos? Pode ser induzida por algum medicamento, né? Nos linfomas, doenças neonatais, ou induzidas por transfusão de sangue, ou não tem uma causa definida, por desvio para o compartimento marginal, choque anafilático endotoxemia. O que é isso de compartimento marginal? Veja bem, os neutrófilos, você tem o vaso sanguíneo, o vaso, que é a veia. Os neutrófilos, uma quantidade deles, estão aderidos à parede vascular. Então, veja bem, eles ficam aqui no compartimento marginal. Quando você tem alguma alteração fisiológica, eles caem na circulação, então eles vão tudo para o sangue. Então você pode ter um aumento transitório, não é nada patológico, é apenas porque eles saíram do compartimento marginal e entraram na circulação. E você pode ter uma granulopoese deficiente. O que é granulopoese, pessoal? É a produção dos granulócitos. Então nós temos aí algumas coisas carenciais, por falta de vitaminas, destruição dos precursores granulocíticos. Então as células precursoras, as que vão formar o granulócito, o neutrófilo, são destruídas, defeitos congênitos e, às vezes, algum tipo de intoxicação, certo? Olha só, aqui eu mostrei um esqueminha da migração do neutrófilo para o tecido. Então, você tem algumas proteínas que a gente chama de selectinas e integrinas, elas vão atuar e vão fazer com que o neutrófilo, aqui no sangue, tá vendo? Aqui é o sangue circulante, ele migre para o tecido, onde tem, às vezes, uma possível inflamação. Então, lembra que eu mostrei que o neutrófilo estava nas membranas do vaso? Então, aqui, primeiro, ele tem uma marginação e rolamento, ele sai dessa membrana, ele é ativado, então ele fala, eu preciso atuar onde está precisando. Ele vai aderir ao endotélio da região inflamada e vai, através das substâncias, osmolaridade e outras características, ele consegue a transmigração. Então ele sai do sangue e vem para o tecido, tá? Então numa resposta inflamatória, o que é o pus? Né? Às vezes eu faço um corte aqui no meu braço, cortei, e sem querer inflamou. O que é o pus? O pus, eles são leucócitos mortos, eles são leucócitos velhos. Então assim, aqui naquele pus se inflamou, o leucócito vai agir para corrigir aquilo. Né? E às vezes se infeccionou também por bactéria nesse meu corte. Então o neutrófilo vai agir. Então o pus nada mais é do que esse acúmulo de neutrófilos na parte machucada. Tá? Isso aqui é interessante. Quando nós falamos de neutrófilos, a gente usa um termo muito famoso no laboratório que é o desvio à esquerda. O desvio à esquerda, ele acontece por quê? Vou explicar aqui para vocês. Às vezes vocês vão estar na rotina hospitalar, às vezes vocês vão soltar e tem gente, médico aí ou enfermeiro que não vai entender. Veja bem, pessoal, quando a gente vai falar de maturação, esse aqui é o neutrófilo segmentado. Para ele ser um neutrófilo, isso aqui eu vou dar uma pincelada, mas a gente pode um dia pegar numa aula mais intensa. E eu falo isso no curso Dominando o Hemograma também, tá? Veja bem, quando a gente tem o segmentado aqui. Para ele ser segmentado, olha de onde ele veio. Aqui desse blasto, desse mieloblasto, dessa célula jovem. Então, o mieloblasto sofreu maturação, virou promielócito. Esse promielócito virou um mielócito. O mielo virou um meta, o meta virou um bastonete, até chegar no segmentado. Tá? O que acontece? A sequência maturativa ela é da esquerda para a direita. Por isso que, quando você no hemograma acha precursores dos neutrófilos, o que é precursor, João? É o bastonete, o meta, o mielócito, o promielócito e o blasto. São células mais jovens, né? Tudo que vem antes do neutrófilo é mais jovem que ele. Para ele ser segmentado, onde ele precisou ser bastonete. E assim até chegar no blasto. Como a linha maturativa é da esquerda para a direita, por isso que quando você encontra células jovens é denominado desvio à esquerda. Por quê? O neutrófilo está lá na direita. Só que você está achando células aqui para a esquerda, no começo da maturação. Entendeu? Então, o que acontece? Essas células, elas são mais jovens. E é por isso que a gente escreve desvio à esquerda no hemograma. Então, quando você pegar um hemograma que tem, geralmente, 4 ou mais bastões, só o bastonete já pode ser caracterizado um desvio à esquerda. Né? Se tiver mais uma célula, você vai relatar.
presença de leucócitos com elevação ou com desvio à esquerda de bastonetes, metamelócitos e mielócitos. Ah, eu não achei pró nem blasto. Acabou. Ah, eu só achei bastonete e mielo. Relata. Eu só achei mielócito e achei bastão. Relata. Ou você vai encontrar a escalinha inteira, ou você vai encontrar no V blasto, mas vê o promielo. No V o mielo, mas vê o meta. Isso pode acontecer, né? Aí é um desvio à esquerda não escalonado. Então, por isso que a gente usa para os neutrófilos o desvio à esquerda. Tá? Olha só. Outro exemplo, tá vendo? Vem do promielócito, vai amadurecendo. Mielo, meta, bastonete, tchan, segmentado que você encontra na lâmina. Por que acontece o desvio à esquerda, João? Liberação da medula óssea. Então, a medula óssea, ela está liberando mais células. É um processo infeccioso ou é um processo neoplásico? Tem que investigar. Extensão do processo infeccioso, que eu acabei de falar. É uma infecção muito intensa. Então, a medula fala assim, ó, vamos jogar essas células mais jovens na tentativa de eliminar a infecção e combatê-la. Então, ele joga essas células jovens, né? O agente etiológico, qual que é a virulência? Você sabe o que é a virulência de uma bactéria? Virulência, pessoal, é a capacidade em que a bactéria tem de causar uma lesão no nosso corpo. Então, se a bactéria, às vezes, ela consegue se multiplicar com uma velocidade rápida, ela consegue produzir toxinas. Então, quanto mais essa capacidade ela tem, mais ela é virulenta. Então, dependendo da virulência, o organismo quer se defender mais intensamente. Então, ele pode aumentar a produção dessa linha de neutrófilos, certo? E faixa etária e condição do paciente. Então, o que acontece? O paciente idoso pode ter uma resposta menor do que um paciente de 30 anos. Hábitos saudáveis, condição de vida. Então, tudo isso, o corpo te mostra como que você está. Será que se eu tenho uma vida mais desregrada, o meu sistema de defesa é tão bom quanto o outro paciente tem uma vida mais correta, come melhor, dorme melhor, tá? Então, tudo isso influencia nessa resposta, ok? Bom, primeiro falamos dos neutrófilos, agora vamos falar dos nossos queridos eosinófilos. Então, pessoal, o eosinófilo também é um granulócito, olha só. Possui granulações específicas muito características. Geralmente ele é bilobulado, então ele apresenta 2 lóbulos, sendo chamado de bilobulado. Coram-se muito bem por corantes ácidos como eosina. Então, o citoplasma dele ele é alaranjado, rosado, por ter corantes, por ter afinidade com a eosina. Então, por isso que ele adquire essa cor. Ó, geralmente, igual eu falei, apresenta 2 lóbulos, tá vendo? Demandados contra infecções parasitárias e processos alérgicos, principalmente os parasitários. Nós temos aqui o aumento de eosinófilos é caracterizado como uma eosinofilia e a diminuição uma eosinopenia. Ó, a eosinofilia caracteriza por contagem de eosinófilo no sangue acima de 6%. Então, geralmente, nós temos aí 2 a 6%, tem um laboratório que utiliza até um 5%. Ó, eosinofilia é considerada resposta inespecífica decorrente de parasitismo, alergia, hipersensibilidade ou lesão incomum que produz quimiotático aos eosinófilos. Parasitismo e asma brônquica, rinite alérgica, alergia, dermatite atópica, alergia. Constitui-se nas etiologias, então são nas causas mais comuns e explicam a eosinofilia em mais de 90% dos casos. Tá? Olha só, principais causas de eosinofilia. Por infecções parasitárias como ascaris, toxocara, Schistosoma mansoni, que é a barriga d'água, Ancylostoma duodenale, que é o amarelão, e Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiurea, o Escherichia bancroft e Echinococus granulosum. Só isso, tá? Então, assim, infecção parasitária é muito boa, vamos dizer assim, para você ter um aumento de eosinófilo, tá? Temos doenças alérgicas, como rinite, dermatite, urticária e asma, e outras causas, como estado inflamatório, algumas doenças malignas, né? Leucemia mieloide crônica, você pode ter alguns eosinófilos também perdidos aí na circulação. Que eu falei, na LMC, leucemia mieloide crônica, observa-se eosinofilia associada à basofilia. Tá? A eosinopenia é a queda, é a diminuição desses eosinófilos. Então, é a diminuição do número de eosinófilos no sangue periférico,
o que ocorre habitualmente durante infecções associadas à neutrofilia ou durante diversos processos inflamatórios. Em situações de estresse, os eosinófilos são mobilizados para os tecidos. Eles vão lá para o tecido. Dessa forma, em situações nas quais há aumento dos níveis de cortisol, como nas reações de fase aguda, a ausência de eosinófilos é comum. Eu, particularmente, se não vejo, ou se vejo 1, 2 na lâmina, se dá 0, 1, que é um número pequeno, eu não solto eosinopenia. Eu prefiro não soltar, acho que é mais importante a eosinofilia do que a penia. Então, eu, João, não costumo soltar eosinopenia. Temos também, na nossa parte branca, e finalizando o trio de ferro dos granulócitos, os conhecidos basófilos. Tá? Os basófilos, na contagem do leucograma, lembra? De 100 células, ele representa menos de 1% da contagem de leucócito. Então, geralmente a referência dele é 0 a 1%. Eles apresentam grandes e característicos grânulos específicos. Então, olha como é o grânulo dele, um grânulo mais grosseiro, mais intenso. O núcleo é frequentemente de formato irregular e bilobulado. Então, é difícil ver. Mas aqui ele tem, ó, isso é um lóbulo. Então, isso é um núcleo bilobulado, tá? E ele tem granulações grosseiras. Eles estão envolvidos no processo de anticoagulação, aumentando a permeabilidade vascular. Olha só, mais basófilos aqui, tá? Bem característicos os grânulos, olha como são grânulos bem grosseiros, ok? Os grânulos contêm grandes quantidades de histamina e heparina, né? Então isso vai aumentar a permeabilidade do vaso, que está envolvido com o processo de coagulação, e eles também estão relacionados em resposta a problemas asmáticos, tá? Um aumento de basófilos, temos a basofilia, uma diminuição, uma basopenia. Mas é que nem eu falei do eosinófilo. A quantidade é tão pouca, é 1 ou 2% que você acha, que eu não solto basopenia. Tá? Porque não é uma coisa, no meu ver, relevante para o médico. O paciente não tem encontrado naquele hemograma nenhum basófilo, ok? Agora, se é uma célula que a gente tivesse que achar 15, 30 por hemograma, aí sim. Bom, a basofilia refere-se ao aumento da quantidade de basófilos no sangue. Os basófilos participam do processo alérgico e produzem capacidade de produzir histamina e heparina. Assim como os eosinófilos, os basófilos também possuem capacidade de migrar para os exudados inflamatórios. Então, eles podem também migrar lá para a inflamação, lá para o tecido. Em situações reacionais, a elevação do número de basófilos na circulação pode ser indicativa de processo alérgico e comumente pode vir acompanhada do aumento de eosinófilo. Tá? Então, você às vezes tem uma relação aí, um aumento de basófilo com um aumento de eosinófilos também, ok? A concentração de basófilos está aumentada nas alergias, sensibilidade aos alimentos ou sensibilidade ao meio ambiente. Então, aquela pessoa que é mais sensível, uma alteração de temperatura, uma poeira, um pólen, sabe? Isso pode aumentar essa sensibilidade, aumentar o número de basófilo. Também na colite ulcerativa, sinusite crônica, olha aqui, catapora, tá? E na presença de processos degenerativos, tais como artrite reumatoide, câncer pulmonar e leucemia mieloide crônica. Então, pessoal, na LMC você pode apreciar um aumento de basófilos, tá? Como o número de basófilos no sangue é sempre baixo, olha só o que eu acabei de falar, a basopenia é difícil de ser avaliada. Entretanto, em situações de estresse, hipertireoidismo, anafilaxia, entre outras, os basófilos realmente tendem a desaparecer. Mas é o que eu falei, eu não tenho costume de laudar e nunca tive. E também nunca tive problema com isso. Então, se veio 1 ou 0 basófilos, é tranquilo, ok? Olha só, principais causas da basofilia. Então, temos reações alérgicas associadas a urticárias. Como eosinofilia pode estar associada às reações agudas de hipersensibilidade. E temos outras causas também. Infecções virais, infecções crônicas, estados inflamatórios, deficiência de ferro. Olha que interessante. Então, até uma deficiência de ferro pode aparecer aí uma basofilia, ok? Pessoal, esses 3 colegas que falamos aqui, o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo, são os granulócitos. Então, você viu que aqueles grânulos, eles são responsáveis pela destruição, né? E não só isso, como o basófilo a gente viu, então os grânulos dos basófilos possuem heparina e histamina. Então, aquilo são os granulócitos. Agora a gente vai falar sobre os 2 agranulócitos. Primeiro temos os linfócitos.
ok? E depois vamos falar sobre os monócitos, tá? Então, pessoal, o que são linfócitos? É um tipo de leucócito que é encontrado no sangue. Ele geralmente é classificado em B, T e NK, que é um natural killer. No seu laboratório, na microscopia comum, é só um linfócito. É impossível na microscopia comum diferenciá-lo. Agora, através de técnicas de biologia molecular, citogenética, você vai conseguir fazer a diferenciação desse linfócito. Para o médico, é importante o linfócito. Então, você vai lá, vai identificar, contar os linfócitos, é o que ele quer. Então, qual que é a principal característica do linfócito, pessoal? Observe olha como o núcleo, ele ocupa quase que todo o citoplasma da célula. Então, ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma. É um citoplasma. Observe que o citoplasma ele é basofílico, porque ele é azulado, e geralmente os linfócitos estão relacionados com respostas virais. Eu já vi bastante paciente com dengue ter um aumento dos linfócitos, realmente por eles estarem relacionados com respostas de cargas virais. Ok? Um aumento é uma linfocitose e uma diminuição é uma conhecida linfopenia. Tá? Olha só, os subtipos, né? Então temos de 60% a 70% de linfócitos tipos T, o B de 10 a 20 e o natural killer de 10 a 15. Então, pessoal, isso é a distribuição dos subtipos, a classificação, ok? Locais onde estão presentes. Onde que esses linfócitos eles estão na circulação? Mas aonde que eles estão presentes? Permanecem nos órgãos linfóides, circulam pela linfa. Então a linfa, além da nossa circulação sanguínea, nós temos a linfa também, que isso pode ser explicado em uma outra aula, né? Retornam aos órgãos linfóides e eventualmente migram para os tecidos. Então eles ficam circulando na deles de boa. A hora que vem um vírus, são ativados, né? E isso vai desencadear uma resposta do organismo. A linfocitose, então, é o aumento, refere-se ao aumento do número de linfócitos. Linfócitos normalmente representam 30 a 40% dos leucócitos circulantes no sangue. Em adultos, a linfocitose absoluta quando a contagem de linfócitos é maior que 4.000 por milímetro cúbico. E reativa quando é 40%. No hemograma que a gente vai contar, é legal você ter um campo para o aumento relativo e absoluto. O relativo se refere sempre à porcentagem. Então, V5, V10, V15, V80, V90, V100% de determinada célula é valor relativo. É uma relação. É como se no teu sangue, naquele momento, você tivesse 40% das células circulantes são linfócitos, ok? E o valor absoluto, né, é medido por milímetro cúbico. É como se naquele momento e naquele milímetro cúbico você tivesse 4.000 leucócitos circulando. 4.000 linfócitos, perdão. Entre as causas mais importantes de linfocitose, destacam-se a linfocitose fisiológica da infância. Né? Isso é muito interessante porque você faz hemograma infantil, a maioria absoluta tem linfócito. Por quê? Porque é um período que a criança está entrando em muito contato com substâncias estranhas. E o organismo está desenvolvendo imunidade a todo momento. Então a criança é muito fácil pegar gripe, por quê? É mais suscetível, né? Põe uma coisa na boca, beija o amiguinho, a amiguinha que está com gripe, não tem essa noção ainda. Então esse contato com o vírus faz a criança sempre ter uma resposta de linfócito maior, tá? Temos também mononucleose, Epstein-Barr e hepatite. Podem ser doenças que aumentam os linfócitos. E essa tabelinha, esse esqueminha é muito legal. Você pode ter uma linfocitose reativa ou patológica. Tá? A reativa, o nome já diz, está entrando em reação com alguma coisa. Então nós temos aqui, ou por infecção viral, como mononucleose, rubéola, citomegalovírus, gripe. A gente poderia adicionar aqui dengue. Dengue também é uma infecção viral, ok? Ou por infecções bacterianas, olha que interessante. Apesar dele ter um predomínio nos vírus, ele pode aparecer às vezes a linfocitose em algumas infecções bacterianas, como sífilis e tuberculose. E, em contradição, nós temos também, diferente disso, nós temos as patológicas, né? Que eu vou ter um aumento de linfócitos por uma doença. Geralmente, a leucemia linfocítica crônica e o linfoma. Tá? Então, tudo isso é neoplasia. Né? Então, em situações neoplásicas, a gente pode ter um aumento desses neutrófilos. Então, eu não estou me defendendo de nada dos neutrófilos do linfócito. Eu estou tendo uma neoplasia, ok? Causas de linfocitose. Mononucleose, sarcoidose, citomegalovírus, cachumba, rubéola, toxoplasmose,
varicela, sífilis, brucelose, hepatite, certo? E outras, ó, tireotoxicose, que é na tireoide, doença de Addison, neutropenia, leucemia linfóide, doença de Crohn, colite ulcerativa, tá? Então são alguns exemplos que a gente pode ter um aumento aí um pouquinho interessante de se ver dos linfócitos. E a linfopenia é a queda, diminui a contagem de linfócitos. Em leucogramas no adulto, ó, valores dos linfócitos inferiores a 1.500 por milímetro cubo já caracteriza uma linfopenia. Em geral, ela não mostra sintomas, sendo evidenciada quando faz o diagnóstico de algumas doenças. Okay? Então, temos aqui algumas causas de linfopenia. Olha que interessante, o HIV. Então, o vírus geralmente aumenta os linfócitos, só que ele é diferente. Ele destrói esses linfócitos, que são as nossas células de defesa. Então, você pode ter HIV, hepatite, bacterianas, febre tifoide, pneumonia pode diminuir o linfócito. Ou uma destruição aumentada porque você está fazendo quimioterapia. Produção diminuída, como alguma malignidade lá na medula óssea. Perda elevada, então você perde bastante, ó, drenagem de ducto torácico. E outras como alterações hereditárias, lúpus eritomatoso. São algumas alterações aí, vale só a pena a gente dar o exemplo, que é de causas de linfopenia. E, para finalizar o nosso quinteto fantástico, já passamos por neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e agora vem o monócito. Esse esqueminha aqui eu quis mostrar para vocês que o monócito não aparece do nada. Ele vem do promonócito e o promonócito vem do monoblasto. Então, essa é a sequência maturativa dos monócitos, ok? Então, pessoal, dessas 5 células que eu citei, o monócito ele é maior de todos, certo? Ó, o núcleo é em forma de rim, então observem o núcleo ou forma de feijão, como preferirem, certo? Então, eu tenho um aumento, uma monocitose e uma diminuição, a monocitopenia, tá? Bom, a monocitose caracteriza-se pelo aumento do número de monócitos. Geralmente, aí nos hemogramas tradicionais, a gente vê de 2 a 8% de monócitos, tá? Ó, a monocitose pode ser elevada em certas infecções bacterianas, como tuberculose, endocardite bacteriana, brucelose, em algumas doenças autoimunes, como lúpus eritomatoso. Então, a doença autoimune é aquela doença que o organismo mesmo se destrói. Então, demos alguns exemplos aí de monocitose. Principais causas do aumento desses monócitos, certo? Tuberculose, endocardite, brucelose. Infecções por protozoários, malária, calazar ou tripanossomias. Então, posso ter uma reação do corpo que aumenta os monócitos. Doenças inflamatórias crônicas, como artrite, miosite, retocolite. E algumas outras, como leucemias crônicas e doenças mieloproliferativas. Então, algumas doenças dessas eu posso ter o aumento dos meus monócitos, certo? Ó, e a monopenia ou monocitopenia é caracterizada pela circulação muito menor, abaixo de 2% ou 200 milímetros cúbicos. E as principais causas incluem reações de fase aguda de processos infecciosos, caquexia, desnutrição, anemia plástica, tricoleucemia, que é um tipo de leucemia, ok? Que eu vou falar também, que eu falo também no curso do hemograma, certo? Então, no controle da quimioterapia, a contagem de neutrófilos e monócitos é utilizada como indicador para redução ou adiantamento das doses, ok? E, pessoal, para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos ter algumas anomalias, né? Então, algumas alterações, ó, têm caráter hereditário, podendo ser transmitido como doença autossômica recessiva ou dominante. Então, algumas alterações que a gente pode carregar dos nossos leucócitos e às vezes isso você vai achar em laboratório, ok? Ó, anomalia de Pelger-Rouet. Observem esses neutrófilos. Cadê o terceiro lóbulo dele? Não tem. Então, eu tenho uma anomalia da forma do núcleo. Ó, existe falta de segmentação. Então, é um núcleo hipossegmentado, pouca segmentação. Apresentam-se arredondados em bastão ou apresenta no máximo um esboço de segmentação. Isso não vai alterar a função do neutrófilo, é apenas uma desordem genética. Aparecem formas típicas que lembram aspecto de 2 lentes de óculos. Na leucemia mieloide crônica e na síndrome mielodisplásica aparecem células com a morfologia desse tipo. Okay?
Temos uma hipersegmentação. Então, primeiro uma hipo, agora uma hiper. Muitos segmentos, muitos lóbulos. Então, é uma anomalia rara e deve ser diferenciada de neutrófilo secundário à deficiência de vitamina B12 e folatos. Por quê? Paciente que tem deficiência de B12, você pode ter uma hipersegmentação dos neutrófilos também. Geralmente eles apresentam e adquirem um número aumentado de segmentos, 5 lóbulos ou mais por células, ok? E temos também, pessoal, as granulações tóxicas. Observe esse neutrófilo aqui, olha os grânulos como eles são grosseiros. Então, a formação de grânulos que aparecem dentro do citoplasma do leucócito. Esses grânulos possuem uma cor azulofílica, então uma cor azulada, roxeada, e podem aparecer devido à reação do organismo em função das toxinas liberadas por bactérias, por exemplo. Então, às vezes, a infecção está alta, está intensa, a medula vai liberar esses neutrófilos e, às vezes, no combate a essas toxinas, esses grânulos ficam mais intensos, mais corados, e é chamado de granulação tóxica, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que tenham gostado, entendido um pouco das funções dos leucócitos. E eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Até mais!